Olá, graças e paz, meus irmãos. Estamos mais uma quinta-feira. Nós podemos ouvir a palavra do Senhor e que bom que você está podendo ouvir, podendo participar desse momento. E eu quero fazer uma oração, orar por você, pela sua vida, para que Deus abençoe todas as suas decisões, abençoe sua família, abençoe seus negócios, e que tudo abençoe seus estudos e que tudo que você for fazer, que nós formos fazer, seja no nome do Senhor e para a glória dele. Amém? Vamos orar então? Paizinho, muito obrigado por esse dia, obrigado por tudo. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor, pelo teu sustento. Continue abençoando a nossa vida, Senhor, nos dando da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos, Senhor, das nossas igrejas. Fortalece cada um, Senhor. Consola, anima, Senhor, cada um, Deus. Abençoa quem está nos ouvindo agora, Senhor, participando desse momento. Que o Senhor esteja abençoando todas as suas decisões. Que o Senhor abençoe todos os seus projetos, seus planos. E que nós possamos, Senhor, te servir e te honrar, Senhor, em tudo que fazemos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, comemoramos recentemente mais um ano da Reforma Protestante. Como o pastor Paulo disse, Lutero foi a grande figura da Reforma. Mas Lutero ele enfrentou muitas hostilidades, né? Quando ele fez o que fez, né, publicou lá as teses dele, e aí se desencadeou com o tempo grandes perseguições contra ele. Ele enfrentou a hostilidade e a inimizade de muitas pessoas. Tudo isso porque ele estava fazendo aquilo que a Bíblia diz. Ele mesmo diz que a sua mente, sua consciência estava cativa às Escrituras. Então, ele tentou ensinar, ele procurava ensinar e viver aquilo que a Bíblia diz, pois ele amava e a via como a palavra de Deus. Muitos outros pré-reformadores também tinham esse desejo, esse amor pela palavra de Deus, e todas as suas investidas, as suas mudanças, as suas críticas à forma da igreja que estava estabelecida naquela época, na verdade teve como resposta atos brutais e hostis. Muitos chegaram a morrer queimados, né, pela igreja, que foi como, por exemplo, John Hus. Ele foi queimado vivo por ser ele era um pré-reformador, né? E ele foi tratado com tal hostilidade. Interessante que nós vimos também domingo passado que essa carta de 1 aos Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vimos e veremos também que alguns irmãos estavam passando por grandes hostilidades. Essa igreja estava passando por grande hostilidade pelas pessoas da sua volta, pelos seus conterrâneos. Foi uma igreja que nós vimos que foi fundada na cidade de Tessalônica ou Salônica, é uma das cidades mais, se não a mais importante, da Grécia. E nós vimos que o apóstolo Paulo fundou ela em Atos 17. Nós expomos essa parte das Escrituras em Atos, antes de entrarmos na carta propriamente dita. E nós vimos como a perseguição já foi vista ali nesse pequeno espaço de tempo ali que os missionários chegam naquela cidade, falam de Jesus para aquelas pessoas, elas se convertem, mas depois logo se instaura uma perseguição orquestrada pelos judeus. Então, aqueles judeus lá do primeiro século que não aceitaram Jesus como Messias, não aceitaram a pregação, a mensagem que Paulo e seus companheiros levaram àquele povo. Eles não aceitaram, e não só não aceitaram, mas sentiram inveja. Nós vimos isso em Atos 17. A gente vê nessa carta o apóstolo Paulo deixando claro que essa hostilidade
que eles sofreram lá em Atos 17, todas as igrejas também passaram por isso. As igrejas da Judéia passaram por isso. Os apóstolos, próprios eles, os apóstolos passaram por essa perseguição. Nós vimos isso em Atos 8, vamos ver isso em Atos 8, né? Ocorre uma perseguição ali contra os cristãos, depois da morte de Estevão. E todas essas igrejas passaram por essa perseguição também por causa dos seus conterrâneos, dos judeus. E aí o apóstolo Paulo deixa claro que eles se tornaram imitadores dessas igrejas, porque eles amaram a palavra de Deus, amaram a mensagem a respeito de Jesus, amaram a Cristo, depositaram sua fé em Jesus e logo passaram por perseguição, por causa que a sua vida foi transformada pela palavra. E aqueles que eram opositores a Cristo se opuseram também a eles. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo diz, olha, tanto vocês como as igrejas da Judéia, como nós, como os profetas e como o próprio Jesus, passaram por perseguições, passaram por tudo isso. Vamos ler então, tendo isso em mente, se você estiver com a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 16. Vamos ler, diz assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente, veio a ira. Amém? Que Deus abençoe sua palavra e fale ao nosso coração. Irmãos, diante disso, diante dessa hostilidade quase inevitável que nós vemos aqui, que os irmãos sofreram, e foi a razão do apóstolo Paulo mais tarde ter enviado Timóteo para ver como eles estavam, temendo que eles tivessem se esfriado na fé, ou tivessem abandonado a fé por causa de tamanha opressão que eles estavam sentindo. Ele enviou Timóteo mais tarde, depois Timóteo chega com notícias, ele vinha essa carta, né, e fala novamente sobre essa perseguição que eles estavam sentindo. Então fica evidente, com base nessa nossa leitura, que não há vacina contra a hostilidade se você ama a Bíblia. Se você ama a palavra de Deus, você não tem uma vacina disponível para você contra a hostilidade. Seguir Jesus não nos faz imunes a pessoas hostis. Pelo contrário, quando queremos viver de acordo com a palavra de Deus, a hostilidade é inevitável. Inevitável. A hostilidade que é talvez a inimizade, a incompreensão, que é a agressividade, né? A rejeição, o desprezo, tudo isso é hostilidade, o maltrato, né? E eu não estou dizendo que nós iremos provocar isso por meio de brigas, por meio de discussões, mas que quando nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, sofreremos hostilidade. Só por aquilo que cremos, por aquilo que falamos que cremos. Ainda que falemos em mansidão, em amor, ainda que seja algo, uma conversa saudável, a uma hora vamos sofrer a hostilidade das pessoas que não aceitam essa palavra, das pessoas que não creem. Sempre foi assim. Aqueles que amavam a palavra de Deus e que viviam aquilo que Deus, os caminhos, viviam nos caminhos do Senhor, sempre sofreram. Nós vemos isso em todo o Antigo Testamento, em toda a palavra de Deus. No Novo Testamento nós vemos isso. Jesus morreu porque ele vivia
a palavra de Deus, ele era a própria palavra de Deus. E as pessoas não aceitam. Mas por que alguém que ama a palavra de Deus é hostilizado? Por quê? Por que alguém que quer seguir a Jesus é hostilizado? Que obedece às palavras de Jesus é hostilizado. E pelo menos vou elencar uma coisa que eu vi nesse texto. As pessoas que amam a palavra de Deus, elas são hostilizadas. Porque as pessoas que amam a palavra de Deus, elas aceitam uma verdade absoluta. E não só aceitam uma verdade absoluta, como também vivem guiados por essa verdade. Vivem guiados por essa verdade. Versículo 13 e 14, a gente vai ver: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram. Não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, que atua em vocês. Então, os tessalonicenses, eles aceitaram a mensagem dos missionários como sendo a palavra do próprio Deus. Se é a palavra de Deus, ela é uma palavra absoluta. Deus tem a última palavra. Na verdade, ele tem a primeira e a última. Deus tem a palavra absoluta. Ele tem a verdade para as nossas vidas. Ele é a própria verdade. Então, eles aceitaram a mensagem desses missionários como sendo uma verdade absoluta e viviam guiados por essa verdade. Essa verdade entrou em seus corações e eles foram transformados na sua maneira de ser. E eles aceitaram essa mensagem primeiramente porque eles foram convencidos que as Escrituras falavam de Jesus como Messias. Em Atos 17, versículo 2 e 3, nós vamos ver que o apóstolo ele prega o evangelho para eles com base nas Escrituras, e ele explica as Escrituras provando que Jesus é o Messias. E ele explica essas Escrituras. As Escrituras eram o Antigo Testamento que eles tinham na época. E ele vai nas sinagogas, que é onde os judeus se reuniam, ou as pessoas que eram convertidas ao judaísmo. E muitas pessoas creem, muitas pessoas acreditam, porque elas viram comprovadamente que as Escrituras falavam de Jesus Cristo. Não só por causa da eloquência e da capacidade dos missionários, de Paulo, de seus companheiros, de argumentar e de explicar as Escrituras, mas também e principalmente por causa que o Espírito Santo iluminou o entendimento deles para que eles pudessem crer. Isso a gente viu em Atos capítulo 1, versículo 5, que diz: porque o nosso evangelho, a nossa boa notícia a respeito de Cristo, não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então, eles foram iluminados pelo Espírito Santo e eles entenderam a verdade. O que o Espírito Santo faz é apontar para Jesus. O Espírito Santo glorifica a Cristo. Portanto, quanto mais cheios do Espírito Santo nós estamos, mais a vida de Cristo é manifestada em nós. Mais nós conhecemos a Cristo. Mais nós estamos próximos de Cristo. Mais nós glorificamos a Cristo. Porque estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de Cristo. É estar cheio de Cristo. Talvez a gente já ouviu muito em alguns lugares as pessoas alegarem estarem manifestações do Espírito, coisas confusas, talvez coisas mirabolantes, fazendo coisas mirabolantes no meio do culto, alegando que isso era alguma manifestação do Espírito, né? Mas na verdade, estar cheio do Espírito não é fazer malabarismos, não é fazer coisas impressionantes, mas é ter o caráter de Cristo, estar cheio da palavra de Cristo, estar cheio da vida de Cristo. E nós vimos o que é estar cheio do Espírito em Gálatas, quando a Bíblia diz que fala do fruto do Espírito, o resultado do Espírito, de uma vida cheia do Espírito. Estar cheio do Espírito é estar cheio de Cristo. E eles viram Cristo, porque o Espírito Santo iluminou o entendimento deles.
E essa mensagem que eles ouviram e creram transformou radicalmente suas vidas. Transformou radicalmente suas vidas. Era uma verdade que muda toda a sua perspectiva, que muda toda a sua forma de ver o mundo. É a própria realidade que se torna palpável. Nós vimos também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, que nos livra da ira que há de vir. Olha o efeito dessa fé que eles tiveram, o efeito da palavra da vida deles, dessa verdade que é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão a mim. Eles creram em Jesus Cristo e se voltaram, deixaram os seus ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro. Serviram ao Deus vivo e verdadeiro. Deixaram de servir os seus ídolos, seja quaisquer ídolos que sejam. Um ídolo de metal, de bronze, um ídolo de ouro, de pedra, de madeira, ou talvez os seus ídolos do seu próprio coração, não necessariamente em sua mão. Pois um ídolo na mente é tão ofensivo quanto um ídolo na mão. Temos muitos ídolos hoje em dia, talvez não em imagens, mas talvez o ídolo seja o dinheiro, talvez o ídolo seja a fama, talvez o ídolo seja uma imagem de uma vida que a gente está acostumado a buscar, um sonho talvez de vida que a gente acha que aquilo se torna o nosso Deus e nós vivemos para conquistar essa vida. Mas na verdade, isso acaba se tornando um Deus. E o que Jesus faz é voltar ao nosso coração para servir ao Deus único e verdadeiro. E foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Eles deixaram seus ídolos e passaram a servir a Deus e esperar o Filho, a volta de seu Filho. Essa verdade era a mesma que transformou a vida dessas pessoas. E a verdade era que impulsionava e motivava os missionários a falar, mesmo em meio a lutas e perseguições. Mesmo em meio a lutas e perseguições. Portanto, meus irmãos, essa verdade que transforma a nossa vida, que transforma todo o nosso ser, essa palavra que é o próprio Cristo vivendo em nós, essa palavra que desperta a nossa fé, a Bíblia que nós temos, ela é poderosa para nos transformar. Você ama a Deus? Você ama a sua palavra? Será que temos fugido da hostilidade ou com medo dela a ponto de negar as verdades que acreditamos? Será que ao invés de nos posicionarmos em amor e mansidão a favor da palavra, estamos muitas vezes acanhados? Estamos hesitantes em viver a palavra, em falar a palavra? Imagine você no seu trabalho, talvez seu chefe lhe mandando fazer algo que é errado, algo que você sabe que Deus não se agrada, que é pecado. Mas você quer agradar o seu chefe, você não quer perder seu emprego, e aí você se sente pressionado: ou eu agrado meu chefe, ou eu agrado a Deus. Os seus amores são postos em prova. Você ama a palavra de Deus o suficiente para obedecê-la? Você escolheria agradar a quem? Você escolheria seguir a palavra de Deus? Ou seguir, no caso, o seu chefe, a palavra do seu chefe? Contanto que essa palavra fosse pecaminosa, no sentido, lhe levasse a cometer algum erro, algo que você sabe que Deus não se agrada. O que você faria? Talvez se você escolher obedecer a Bíblia, ao invés de obedecer uma orientação pecaminosa, que Deus não se agrada, que você sabe que é errado. Talvez se você escolher obedecer a Bíblia, sofra hostilidade do seu chefe, dos seus colegas, ou até perca o seu emprego. Mas você terá sido uma testemunha fiel do Senhor. Você não terá negado o Senhor diante dos homens.
Você terá sido uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Você mostrará que tem uma verdade que é mais valiosa para você do que a sua própria vida, que é a palavra de Deus. É a palavra da boca do Senhor. Ou então, você está reunido com alguns vizinhos, com alguns amigos, e aí surge um assunto, um tópico, que você sabe que é pecaminoso, que Deus não se agrada. Um assunto talvez, uma fofoca, ou talvez algo algo imoral, um assunto imoral. E você se sente tentado a não ser o chato da conversa, ou você se sente tentado a concordar ou participar desse assunto. E aí, para fazer uma média, muitas vezes você faz uma contribuição para esse assunto e demonstra assim o seu que você está a favor desse assunto. Ou simplesmente você, para não ser o chato, você faz uma média com esses seus vizinhos, com esses seus amigos, com medo de não ser reprovado por eles, pelas pessoas. Contudo, você acaba sendo reprovado por Deus. Você ama a palavra de Deus a ponto de deixar isso claro nas suas redes sociais? Será que se alguém olhasse suas redes sociais, viria alguém que vive de acordo com uma verdade da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com Cristo? Será que alguém viria a palavra em você? Será que você seria uma carta de Deus ao mundo? Se alguém olhasse suas redes sociais, o que seus vizinhos diriam de você, da sua vida? Você ama a Bíblia a ponto de querer discipular alguém? De querer caminhar, fazer relacionamento discipulador com alguém? De poder ensinar a Bíblia? Você ama a Bíblia a ponto de querer que as pessoas conheçam a palavra de Deus? Você ora para que as pessoas conheçam, para que Deus abra o coração, para que elas conheçam a palavra de Deus e lhe use para que você seja essa pessoa que vai levar e ensinar o Evangelho para ela? Isso tudo nós podemos pensar. Será que eu amo a Deus? Será que eu amo a Deus e muitas vezes quero fugir da hostilidade? Porque isso é uma incoerência. Se eu amo a Deus, eu tenho que saber que não há vacina contra a hostilidade, que eu vou passar. Mas eu creio que assim como Jesus disse, que haverá um dia que Ele exterminará toda a zombaria que o seu povo sofreu, toda a hostilidade que o seu povo sofreu, quando Jesus voltar. Porque Jesus mesmo, Ele sofreu hostilidade por nós. A Bíblia diz que Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 3 ao 5. Jesus foi aquele que sofreu a hostilidade. Ele conheceu a hostilidade, mesmo sendo Deus. Deus, homem, enfrentou tudo isso. Morreu na cruz, ressuscitou para nos salvar. O que nós podemos demonstrar em gratidão ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, te negar diante dos homens, mas que nós possamos viver uma vida intensa, como alguém que ama a Sua palavra e segue os Teus caminhos, Senhor. Abençoa cada irmão, nos ajuda e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.